Olá, desejo muita paz, muita luz no seu coração. O tema desse vídeo é a reforma íntima dos Budas. Ando estudando já há um tempo os ensinos de Buda e um livro que facilita muito esse estudo e que é sensacional é esse aqui, Três Joias do Budismo, de Ernesto Bono. Esse livro, digamos que pega os principais ensinos de Buda, além disso, organiza e coloca de uma forma de fácil leitura e de fácil compreensão, né? É o tipo de livro que vale a pena todo dia estar dando uma lida, uma relida, né? Pois muito semelhante, os ensinos de Buda é muito semelhantes aos ensinos também de Cristo, ensinos de Krishna e de todos os mestres. São ensinos que vale a pena ler e reler diariamente e ir não só lendo e relendo, mas conseguindo aplicar na vida os ensinos. É importante entender que os ensinos dos mestres sempre visam a reforma íntima, ou seja, a reforma interior dentro de nós. Os ensinos dos mestres, eles não são para obtenção de sucesso material aqui na Terra, de saúde, proteção, relacionamentos, prazeres, etc. Mas eles sempre visam, na verdade, algo além disto, né? Visam a felicidade, como se diz, a felicidade de outro mundo. Pois sempre já é dito, né, que a felicidade não é desse mundo, o outro mundo. Outro mundo é o quê? O plano espiritual, né? Nós como espírito. Mas, estando aqui na Terra, nesse corpo, como os mestres também diz, é uma grande oportunidade de utilizarmos dessa ferramenta para nossa melhoria e evolução, né, espiritual. Eu separei alguns dos ensinos desse livro. Esse livro aqui tem dezenas, centenas de ensinos, todos importantíssimos para a vida. O interessante também dos ensinos de Buda é que normalmente é colocado, por exemplo, algo no qual se deve ser trabalhado, né, para a reforma íntima. E ele coloca, além disso, a prática disto, né? Como eu já citei em vídeos anteriores e sempre cito, tudo que se for estudar, o que se quiser na vida, seja espiritual, seja material, o que for, sempre é importante que consiga, com esses ensinos, a prática. Existem, às vezes, materiais densos e complexos, mas que o ser acaba se perdendo, pois não consegue encontrar uma prática para aquilo. E isso acaba tornando um conhecimento praticamente inútil, né? Pois o que mais importa no fim é você conseguir pôr em prática, né? Então, apenas estudos, mas sem que haja algo a se colocar em prática, às vezes é conhecimentos inúteis. Então é muito importante que tudo que se estude, procure sempre que aquilo haja uma prática. Além disso, né, vejo nesses ensinos também muitas, muitas partes que são extremamente simples e claras, né, e práticas, né? E isso é fundamental, é incrível, pois quanto mais se conhece sobre algo, quanto mais se entende sobre algo, mais consegue passar aquilo de uma maneira extremamente simples, em poucas palavras, e além disso, com a prática, né? E isso é sempre
importante, né? Nos ensinos, ou em qualquer coisa da vida que se vai, que se estude, a fim de que consiga colocar em prática, né? É importante que seja simples, prático, eficiente e, em poucas palavras, diga muito, né? Quando se tem todo esse conjunto, torna algo, digamos que, de um valor muito elevado, né? Passarei algumas partes de maneira mais simples e clara possível e com as práticas também simples e clara, né? Sem blá blá blá, sem perca de tempo, né? Eu separei 6 questões para a reforma íntima dos Budas, né? E vou falar em poucas palavras cada uma e as práticas, né? A primeira, eu peguei aqui do livro, vencer o orgulho, né? Em todas, digamos que estudos espíritas, kardecista e também cristão, evangélico, né? Sempre tem essa questão de vencer o orgulho, né? Mas como podemos vencer o orgulho na prática? Principalmente quando se é jovem, né? Se é jovem, forte, vigoroso, que o orgulho está bem alto nesse momento, né? Pois se acha incrível, se acha invencível, né? Os Budas ensinam que devemos meditar na sua possível decadência, velhice, doenças e morte, no qual todo ser humano aqui está sujeito, né? Meditar sobre isso. Lembrando que não é para isso se tornar um pessimista, um depressivo, um ansioso, um medo, etc. Nada disso, né? A gente já existia antes desse corpo e continuaremos a existir depois desse corpo. Portanto, a nossa vida nunca vai acabar, né? O que pode acabar, hora ou outra, é o corpo, né? Mas não somos o corpo, né? Portanto, não devemos temer a perca do corpo, né? Pois nossa vida permanece. É como, por exemplo, toda noite na qual dormimos e todos adoram dormir, se sentem extremamente felizes, né? E pode-se dizer que o dormir é uma coisa muito semelhante à morte. E todos adoram isso, o dormir, pois ali está sem a mente, sem o ego, normalmente, né? E é uma experiência incrível. Então, para que temer, né? Mas pode-se vencer o orgulho meditando sobre isso, sobre a possível decadência, velhice, doenças e morte. Meditando sobre isso, orgulho abaixa. O segundo instrumento, vencer a sensualidade, né? Todos travam uma grande, digamos que, luta com essa questão de vencer a sensualidade, né? Sensualismo, sexualidade, né? E normalmente não se nenhum ser coloca algo prático do que pode ser feito para trabalhar isto. Pode-se conter os impulsos, pode-se evitar estímulos que gerem isto, mas isso ainda não é algo realmente tangível e que funcione literalmente. E um dos ensinos do Buda sobre essa questão é simplesmente meditar sobre o corpo. Não o corpo, a parte externa, mas a parte interna. Ou seja, somos compostos de ossos, sangue, um monte de órgãos. O corpo tem fezes e um monte de coisas, digamos que pode-se dizer que suja dentro dele, né? Meditar sobre essas questões, pois sensualismo, sexualidade exacerbada, tudo isso sempre está envolto numa visualização apenas do externo, né? Da pele, do formato do corpo, né? Da beleza humana, né? Mas nunca se adentra dentro desse corpo o que contém, né? E o que contém dentro não é tão belo como o que contém fora, né? Meditar sobre isso irá ajudar a abaixar essa questão da sensualidade. O terceiro instrumento para a reforma íntima, equanimidade. Romper com os vínculos de dualidades. Ou seja, romper com o certo e errado, bem e mal,
gosto e desgosto, etc. Romper com o julgamento. Lembrando que quando se diz julgamento, não se trata apenas de julgamento de algo negativo do outro, mas de algo positivo também. Não é apenas achar que o outro não presta, mas achar também que ele presta. Isso também é julgar. Julgar não é só um ato, posso explicar? Não é apenas uma interpretação negativa, mas positiva também, né? Então romper com esses vínculos de dualidade, né? Aprender a estar sempre equânime. Isso é muito semelhante ao personagem Spock da série Star Trek, que é a espécie Vulcanos, que ali mostra que eles dominam completamente a mente e, além disso, têm um controle absoluto sobre as emoções. Vale-se dizer que não é que eles não tenham emoções, mas eles aprenderam a controlar as emoções e aprenderam a controlar a mente. Então é como se não tivessem emoções, né? As coisas acontecem, se você assistir a série Star Trek, a clássica, as coisas acontecem com o Spock e ele não reage emocionalmente, ele tem sempre um controle mental a ponto de não sofrer quando acontece algo, digamos que qualquer outro ser iria sofrer, não também gozar de um prazer exacerbado quando acontece algo que gostaria que acontecesse, né? Ele consegue estar sempre em paz, sempre em equilíbrio, né? E essa é a equanimidade que ajuda a se ter paz na vida, aqui e do outro lado, né? E os ensinos do Buda também sugerem isto, né? E como se consegue isso? Na prática, estar sempre olhando para dentro de si, né? E procurando, diante das situações da vida, conseguir ter um controle mental de não gozar do prazer exacerbado e também não ter desprazer, né? Não é não ter ou não ter, é não reagir a essas coisas, né, de uma maneira, digamos que sentimental, emocional, né, ou hiper ou muito baixa, né? Manter sempre no meio, sempre tranquilo, sempre em equilíbrio, né? Quando acontece o que gosta, ok, mas não fica gozando do prazer disso. E quando não acontece o que gostaria que acontecesse, também não fica sofrendo com isso. Permanece tranquilo, acontecendo o que quer ou o que não quer. Semelhante a um ser apático, né? Como aparentemente um ser que parece um bobo, né? Exatamente isso. O quarto instrumento de reforma íntima é a brevidade da vida que os Budas ensinam. Vou ler o trecho aqui que exemplifica isso. A vida é extremamente breve, e conforme ficou registrado num livro canônico, dizem que Siddhartha Gautama, o Buda, assim teria se exprimido certo dia. Falando francamente, a duração da vida de um ser vivo é extremamente breve. Dura tanto quanto dura um pensamento, tal e qual a roda de uma charrete, que girando toca o chão em apenas um ponto de seu arco, deixando os demais pontos livres de contato. Da mesma maneira, a vida de um ser vivo dura somente o lapso de um pensamento, ou de um momento. Tão logo o pensamento cessa, diz-se que o ser condicionado ego cessa também. E é por isso que se diz: o ser pensante do momento passado viveu, mas não vive nem viverá. O ser pensante do momento futuro viverá, mas não vive nem viveu. E o ser pensante do momento presente ou do hoje de 24 horas não viverá nem viveu, só sobrevive. Não faz de conta. Com esse ensino da brevidade da vida, o Buda traz, né, como conclusão sempre aquela questão de estar presente, estar atento no momento presente. Procurem praticar isso quando estiver fazendo qualquer coisa. Mentalmente você pode mentalizar que estou fazendo tal coisa. Se você está estudando, estou estudando. Se está fazendo uma refeição, estou fazendo uma refeição. Tudo mentalmente, para que com esse gatilho mental você fique mais atento naquela ação. Isso pode ser praticado momento a momento, né, para estar mais presente. E sempre entender que a vida aqui é muito breve, né? Você pode perceber que as coisas vão passando muito rapidamente, né? Somos crianças, daqui a pouco já
adolescentes, daqui a pouco já adultos, daqui a pouco velhos e etc. Né? E quanto mais desatentos estamos, mais isso passa a ser a nossa percepção. Né? Quando estamos mais atentos, a tendência é que percebamos mais cada coisa acontecendo, né? E esse passar das coisas. Sempre sabendo que é a brevidade da vida, que é muito breve, a vida é muito rápida, né? Dizem que a vida às vezes é um piscar de olhos de Deus, né? Uma vida humana. E o quinto instrumento da Reformation é a atenção, estar presente. E como eu citei anteriormente, né? Estar sempre presente, né, em cada ação do que estiver fazendo. Estarei aqui um texto também para exemplificar isso. E a propósito ainda de estar atento, descentralizar-se, dizem que Buda em seu tempo teria declarado o seguinte: o que faz um buscador para centralizar-se e tornar-se senhor de si mesmo? Ora, ele atua com sua mente totalmente presente, não importa o que venha a fazer, seja entrar ou sair, seja olhar ao redor ou para fora, seja flexionar o braço ou esticá-lo adiante, seja vestindo suas roupas, ou seja ainda preenchendo seu intestino ao comer e beber. Assim é conveniente que um buscador esteja atento e seja dono de si mesmo. Esta é a instrução que o Tathagata, ou aquele que veio, dá para todos. E Buda disse mais: de que modo um monge toma posse de si mesmo? Quer esteja pedindo esmola ou não, terá que atuar com a presença total em sua mente. Não importa o que faça, se vai ou vem, se olha adiante, se olha ao redor, se abre seus braços ou se fecha ao redor do corpo fortemente, ou ainda se vestir suas roupas, se carrega sua tigela, se come, se bebe. Por conseguinte, não importa o que faça, o monge tem que estar centralizado, tem que ser senhor de sua própria mente, de sua atenção lúcida. Esta é a instrução que o Tathagata vos dá, amigo. Os ensinos do Buda sempre têm muito essa questão de estar presente. É por isso que nos treinamentos dos Budas, uma das a primeira coisa que geralmente eles têm que fazer é ficar em silêncio às vezes por horas, sentado. Mas, aplicando isso aqui ao homem ocidental ou a qualquer outro ser, nenhum ser tem tempo para ficar horas parado sem fazer nada, né? Todos têm atividades e trabalho, cuidar da casa, família, relacionamento, etc, etc, etc. E como então colocar isso em prática? Simplesmente estar atento, né? Não importa o que estiver fazendo, esteja atento, como ele cita nesse texto. Esteja comendo, esteja trabalhando, esteja estudando, o que for fazer. Somente deve estar sempre atento no que está fazendo, né? Ou se quiser estar com a mente em outra coisa, mesmo com o que está fazendo, fazer isso de maneira consciente, né? Você estando no controle da mente, seja estando atento no momento, esteja estando fazendo com atenção na mente naquela atividade ou em outra, mas tendo a consciência na mente disto, e não a mente simplesmente jogando e sugerindo e lhe empurrando para um lado e para o outro, sem, digamos que a sua vontade, né? Estar sempre atento com a mente, né? Independente se está com a mente na atividade ou não, mas ter o controle do que está em sua mente, do que está pensando, do que está sentindo, sempre no controle. E o sexto ensino que eu queria passar é sobre o ego, o falso eu e pensamentos vão. Lerei aqui a página que explica isso. A respeito do ego ou falso eu, Buda, o grande mestre sábio, já alertava em seu tempo, dizendo: exclamar ego sou, ó irmãos, é um pensamento vão. Dizer ego não sou é um pensamento vão. Dizer eu serei é um pensamento vão. Dizer eu não serei é um pensamento vão. Dizer ego terei uma forma, ou dizer ego não terei uma forma, são pensamentos vãos. Dizer ego ficarei cônscio de, ou dizer ego eu permanecerei inconsciente, são pensamentos vãos. Dizer eu nessa vida serei um e na próxima eu mesmo serei outro, são pensamentos vãos. Dizer eu não serei nenhum nem outro, são pensamentos vãos. Alimentar pensamentos vãos, ó irmãos, é igual a estar doente.
Fortalecer-se por meio de pensamentos vãos, ó irmãos, é igual a aumentar a própria dor e também a angústia. Entre mentes, ó irmãos, se algum de vós conseguir subjugar e silenciar os pensamentos vãos, esse se tornará testemunha silenciosa, que sente e sabe. Ou seja, aqui ele diz que tudo do ego, tudo da vida humana, na verdade, são pensamentos vãos, né? Ou seja, que o ego, nosso corpo, os pensamentos, sentimentos, personalidade, etc., é tudo uma falsa realidade, digamos assim, né? É o falso eu, não é o nosso eu verdadeiro, espírito. E devemos sempre ter isso em mente, sempre esse cuidado com isso. E a prática é simplesmente não se apegar ao seu falso eu, ao seu corpo, à sua personalidade, seus gostos, interesses. E não só a você, como todo o seu entorno, que também, digamos que são uma projeção da mente, né? E esses eram os ensinos da Reforma Íntima. Só citar uma parte que eu esqueci de passar sobre os vícios, né? Um trecho que ele passa sobre os vícios, né? Não acredite que possas extirpar a concupiscência, satisfazendo-a ou saciando-a com mais vícios, pois essa é uma mentira ou abominação inspirada por Mara, o pai do engano e do extravio. O vício se desenvolve e adquire força quando se o alimenta irrefreadamente. Ele é igual a um verme que se sacia devorando o coração da flor. Qualquer ser que tenha um vício, que tenha algo que esteja, digamos que, perdendo o controle da própria vontade, né? E fazendo repetidamente, que se torna o que chamam de vício, sabe que a mente muitas vezes joga essa sugestão de que se satisfazer aquilo ali, vai, digamos que, acabar aquele desejo, aquela vontade e ficar tudo bem, né? Mas esse trecho ensina que não é bem assim. Pelo contrário, quando você alimenta o vício, ele torna cada vez mais forte, cada vez pior. E cada vez mais virá, crescerá e terá cada vez mais vontade, mais vontade. Isso é um buraco sem fundo, né? O ser cada vez mais afunda, né? É muito importante ter essa noção, pois a mente joga essa sugestão que alimentar um vício irá, digamos que, resolver a vontade, né? E não vai, apenas reforça, fortalece. Esse foi o vídeo. Ficou mais longo do que eu imaginava, mas passei várias questões importantes que eu acho, né? Tem muitos mais ensinos ali nesse livro e provavelmente ainda passarei outros, né? Esses foram os que eu chamou bastante atenção, achei interessante compartilhar. A paz, a luz para todos. Deus abençoe.